Transmissão ao vivo aqui, que a gente está com dois professores, né, da PAI aqui, coordenadores, enfim, monitores, né, técnicos e tudo mais, porque a nossa turma aqui da PAI aqui de Birubá foi destaque na Olimpíada das APAES, que aconteceu na Ubra, lá em Canoas. Está por aqui o Alex e o Alessandro, a dupla sertaneja aí da PAI aqui de Birubá, para a gente contar um pouquinho como é que foi esse final de semana lá, né, como é que foi esse evento lá em Canoas, né? Essa é a primeira vez que a PAI aqui de Birubá participa, mas eu já antecipo para vocês que a turma de Birubá teve medalha coletiva, ficou vice-campeã aí no futsal e teve várias medalhas individuais também para os atletas aí, né? Então, começar aqui com o Alessandro. Seja bem-vindo, Alessandro, à Rádio Cidade. Tudo bem contigo? Tudo bem? Bom dia, Cristiano. Bom dia, ouvintes da Rádio Cidade, né? É um prazer, a gente vai falar com vocês e para a comunidade um pouquinho do que foi nessa nossa viagem, a participação na 12ª Olimpíadas Estaduais das APAES e o que os nossos alunos trouxeram de resultado de lá. Coisa legal, coisa legal. E não muda em nada, né? O que o papel aí que a gente vê aí no pessoal que lida com o esporte, né? É que sempre é buscar ali, né? Digamos assim, o melhor resultado, né? E aí quando você volta para casa com uma medalha coletiva, né? Ficando vice-campeã e ainda as medalhas individual é um orgulho muito grande, né, Alex? Seja bem-vindo à Rádio Cidade, tudo bem? Tudo bem? Bom dia a toda a comunidade birubense, né? Principalmente a nossa família paiana, que tanto torceu por nós, né? E como tu disseste, para nós hoje é uma realização de um sonho estarmos aqui, né? Agradecendo a oportunidade por estar falando, mostrando o nosso trabalho também, que é super importante a comunidade conhecer, né? E principalmente a realização dos nossos alunos, né? Que estiveram lá e que com certeza o prêmio, ele sendo individual ou em equipe, mas ele vem para agraciar todo esse trabalho nosso, né, do dia a dia, pois não é uma coisa assim que a gente começou agora, né? Como tu disseste ali na introdução, eu tô há 10 anos na APAI e a gente sempre participa, né? Mas essa vez, com todos esses resultados, foi muito satisfatório para nós e para os nossos alunos. Eu não tenho dúvida disso, eu não tenho dúvida disso. E a gente já começa quebrando um preconceito aqui de início, né? Qualquer tipo de preconceito que venha a ter, que é a ideia de que a PAI não tem atividade esportiva, né? Então eu queria que vocês resgatassem um pouquinho a trajetória dessa questão esportiva dentro da PAI, né? Porque isso é importantíssimo para o desenvolvimento, tanto cognitivo quanto físico dos alunos, né? Como o meu colega Alessandro falou, ele já esteve há mais tempo na PAI, né? Então ele tem propriedade também. Mas eu há 10 anos, então é a 22ª Olimpíada das APAES, né? Então veja que é uma caminhada, né? E é um preparatório. E a gente tem como se fosse um ciclo olímpico para o demais público poder entender. Então, a cada 3 anos, nessa vez por causa da chuva do ano passado, né? Todos aqueles intempéries que tivemos no estado. Então, ele foi prorrogado para esse ano. Mas a cada 3 anos a gente cumpre um ciclo. E aí a gente começa a fazer treinos na nossa cidade, na nossa estrutura que a gente tem, que é maravilhosa, lá da PAI, né? E aí a gente depois faz um regionalzinho e depois a gente vai para essa estadual que é magnífica. Só para o pessoal ter uma noção, nós estávamos entre atletas, professores, staff, árbitros, em torno de 1.400 pessoas neste evento, né? Grandioso, Então, grandioso para os evento. nossos alunos, assim, sair aqui, né, e chegar lá na estrutura que tem uma Ubra, né, em Canoas, chegar lá, ficar no hotel, né, eu acho que essa questão, assim, é outro mundo para nós, né, e é muito lindo, assim, ver como eles evoluem nesse ciclo, sabe? Então, a Certo. gente começa, vai progredindo, e lá é o ápice, então, para nós. Eu cometi aqui como é que se diz, uma gafe, né? Porque a gente tem uma prática aqui no estúdio, sempre quando vem os entrevistados pela primeira vez, ou pelo menos pela primeira vez comigo, que é o caso de vocês hoje, da gente apresentar um pouquinho, né? A trajetória pessoal de cada um, né? Então, Alessandro, conta um pouquinho quem tu é, Alessandro, né, teu nome completo, tua família, tal, quanto tempo tu tá na PAI, tu desenvolve, por que que veio essa paixão em trabalhar com esse público? Porque eu acredito que não é só um trabalho, né? Trabalhar na PAI
pai é uma vocação, né? É um amor envolvido ali. Eu não sei se tu tem filho com síndrome de Down na família ou alguém na família que te levou a essa missão aí. Mas conta um pouquinho a tua trajetória pra gente. Bom, então meu nome é Alessandro de Abreu, né? Acredito que a maioria me conheça. Fazem 25 anos que eu atuo na rede municipal, né? Na PAI eu entrei em 2009 a primeira vez, trabalhei 3 anos, depois saí e agora fazem 6 anos que eu estou de volta. Quando entrou a Solange na direção então da escola, e fazem 2 anos então que eu estou na coordenação pedagógica da escola e o Alex, né, como professor de educação física. Quanto ao trabalho na PAI, não, a gente sempre fala, tu tem que vestir a camisa, tu tem que ter mais do que o conhecimento. Você tem que ter a paixão, a dedicação e sentir e viver aquilo. Tu perguntaste para mim se tem alguém na família. Eu tenho um afilhado que é filho da minha sobrinha, que ele é TEA, né? Então tem transtorno do espectro autista, né? E tudo isso também muda um pouco a vida da gente. Mas a dedicação, o entusiasmo, o amor, o trabalho, o levantar todo dia, que é que eu sempre digo, a maioria das pessoas acham que a limitação ou é uma deficiência intelectual, né? Ou é uma tipo de locomoção, movimento. As pessoas estão extremamente enganadas, pois eles vão todos os dias para a escola com uma tremenda garra, vontade, apesar de toda a limitação que eles possuem, nos dá o exemplo de que na vida nada é impossível, né? E que quando a gente tem vontade, dedicação e amor pelo que faz, a gente se realiza plenamente como pessoa e ser humano. Sensacional, isso é importantíssimo tu trazer esse testemunho quase. E o Alex, como é que o Alex, qual é a história, a trajetória do Alex? Então, meu nome é José Alex, né? Eu sou de Campos Borges, Rio Grande do Sul. Estou concursado aqui há 10 anos, na cidade de Birubá, e também em Colorado. Hoje eu resido em Colorado, pois também tenho a minha família lá, minha mulher, meu filho. Até um abraço pro Thales, pra Tainara, que ficaram em casa, né? Torcendo por nós. E a gente chegou aqui há 10 anos e já de início surgiu essa oportunidade, né, por ter o curso da educação especial de trabalhar na PAI. Aí a gente lá começou, né, e como sempre, né, todas as direções falam para nós, tu tem que gostar, tu tem que se sentir bem, porque algumas pessoas não conseguem parar lá na PAI para trabalhar. E eu, desde que cheguei lá, me senti em casa, assim, a recepção, né? E os alunos, a educação física para eles é a principal aula, assim, porque quando eu chego na escola, os 2 dias que eu venho para cá, então, né? Agora está sendo nas terças e nas quintas. A gente chega, os alunos já vêm, cumprimentam, um abraço, e hoje tem educação física, e hoje tem bocha, e hoje... Porque a gente trabalha vários projetos dentro da educação física, né? Uhum. A gente tem a bocha adaptada, tem o futsal, agora o atletismo, já trabalhamos com dança, né? Teatro, então a gente tenta diversificar para, como o Leco falou, né, potencializar as habilidades de cada aluno, né? A gente tenta colher o melhor de cada um. Então, por exemplo, a nossa equipe que fomos para as Olimpíadas eram 11 alunos, né? Mas esses 11, todos eles trouxeram algum resultado para nós. E isso é super importante. Assim como a gente teve o teatro, que na semana passada aconteceu, né? Tem os alunos que são os do teatro. Então a gente tenta potencializar todos, né? E aí a gente tem o suporte da direção, da gestão, né? Do Leco, da Solange, né? Da administração municipal também, né? Que nos cede para estarmos lá, né? E a gente tenta, então, nesses momentos, mostrar o nosso serviço para que cada vez mais a gente tenha esse suporte para estar fazendo cada vez mais por eles, por os nossos alunos. Sensacional. E olha só, vamos falar então, né, do desempenho dessa moçada aí, como é que foi a Olimpíada, né? Como é que foi esse universo? Não é a primeira que eles participam, acredito, já deve ter participado de outras, como tu mesmo trouxe no teu relato aí, mas dessa vez vieram com medalhas, né? E isso foi uma festa dentro do ônibus depois para voltar. Olha, a gente fez vídeo, fez tudo, né? A gente tem muito registro aqui. Os meninos estavam assim em êxtase, né? Mas assim, ó,
também na nossa chegada aqui, a comunidade foi esperar, né? A comunidade escolar foi esperar lá, a gente fez uma carreata, assim. Logo no começo eles não entenderam, né? Que legal. Mas depois eles ficaram eufóricos, vibravam dentro da van, né? Então, vou falar dos resultados individuais, né? Claro que agora se sobressai, mas a gente sente e sabe do potencial que nós temos mais alunos para isso. Só que, claro, as Olimpíadas, elas têm regras, né? Então, os alunos têm que estarem completando 14 anos no ano da Olimpíada, né? Eles precisam estar matriculados regularmente, eles precisam ter um CID, né? Ou um diagnóstico, né? de doença fechada, né? Para eles estarem podendo participar. E até porque lá dentro das Olimpíadas eles são classificados nas categorias das deficiências deles, né? Até para eles competir com os iguais a eles. Certo. Né? Porque senão vira uma coisa com muita discrepância, né? Então é por isso que nós conseguimos alcançar os resultados, né? Então a Mônica ficou em primeiro lugar na caminhada 25 metros, né? O André Guimarães Brignoni, ele ficou com o bronze, né? O André teve uma baita superação nesta prova, pois ele teve um desequilíbrio. Tu sabe que o emocional nessas horas também ele afeta. E aí o que aconteceu? Ele ficou muito nervoso ali na hora, ele se desequilibrou, né? Ele tá já com um problema também devido à idade que vai avançando, né? Mas ele se superou, ficou com o bronze. Aí o Sávio Klesner ficou também lá com o bronze nos 200 metros rasos. E o Júlio Lame dos Santos ficou nos 400 metros com o bronze. E aí a nossa equipe de futsal, então, chegamos na final. E por uma questão do divino, ou sei lá o que no último minuto acabamos tomando um gol, né? A nossa equipe estava se superando porque a outra equipe era bem mais jovem, né? Eram alunos da mesma categoria, né? Mas eles eram mais jovens. No último minuto a gente acabou tomando o gol, que assim, para mim, eu fiquei bem triste, sabe? Na hora, bem triste. Só que depois, quando eu olhei para eles assim, eles estavam vibrando pelo vice-campeonato, sabe? E para eles aquilo já era o ápice, sabe? E eles iam ganhar medalha, e eles tinham que chegar na final. E aí também, para mim, já acabou logo, eu acabei, sabe? Que a gente quer sempre o primeiro lugar, né? Mas, Professor assim, de Educação Física, né? a gente é competitivo, né? A vibração deles também reconforta a gente pela questão da posição, né? Eles estavam bem, estavam jogando, se superando, né? Aconteceu o que aconteceu, como o professor Alex falou, mas eles estavam tudo bem, eles iam ganhar medalha, estavam lá. Tava tudo certo. Tava tudo certo, entendeu? Sensacional. Nós tivemos uma baita superação também, que o nosso aluno Natanael, nos jogos da fase eliminatória, o menino acabou dando um carrinho nele e ele caiu. E ele acabou machucando o braço. E aí a gente até acabou levando ele no médico lá e tal. Tem todo um suporte, né? Tem ambulância, ter, né? foi levado ao médico, foi feito raio-x, tudo na hora, mas estava inchado e acabou doendo. A gente botava massagem e tal. E ele é um atleta super importante para nossa equipe de futsal, né? Então, um abraço, Nata, uma pronta recuperação aí para você, né? Logo estamos te esperando na escola, então, Natanael, para comemorarmos juntos, tirar mais fotos, né? Ele superou, foi uma superação total para ele, assim, porque ele tava mesmo com o braço inchado, né? Que a gente enfaixou. Ele deu o sangue, ele foi com tudo para cima, né? Uma pena o fato ocorrido, a gente prestou todo o socorro possível, né? Na hora, abraço, Natanael, logo tu vai estar de volta com nós lá, cara. E aconteceu o que aconteceu, mas ele tá bem, tá se recuperando, já tá tudo resolvido, graças a Deus. Que legal. Isso é. E qual é o atleta, né? Até o Neymar se atira aí no chão, aí se machuca, né? O Natanael aí foi uma fatalidade que aconteceu, mas aí o professor aí vai dar um jeito e logo ele já tá nas quadras de novo dando sucesso aí. Eu vou citar os nomes de todos os atletas do futsal também, porque daí já fecha toda a equipe ali. Então, o Wildemar Godoy, que era nosso goleiro também, o Natanael, já citado, o Sávio Klesner, o Victor Mendes de Almeida, o Júlio dos Santos, o Anderson Gabriel de Jesus, o Paulo Roberto da Silva, o Alisson Mendes de Vargas e o Danilo da Cruz Barbosa. Também, já que citei o nome dos alunos, né, agradecer as famílias desses que confiaram no nosso trabalho, né, liberaram eles, toda uma documentação que precisa ter para participar das Olimpíadas, né, desde laudo médico, desde autorização para hotel, né, porque a gente tava lá num hotel super luxuoso, uma coisa que de primeiro mundo mesmo, né, então os nossos alunos tiveram assim um conforto e um luxo e uma vivência que
que eu acho que é ímpar para a vida deles, e agora eu cheguei lá na escola e eles já Inesquecível, queriam né? saber quando que é a próxima. Ah, sem dúvida nenhuma. Quem tá com a linha conosco é o cara que sabe tudo de esporte, né? E fez essa ponte aí para essa entrevista hoje aí, que é o Ademir Roque Camargo. Onde é que tu anda, Camargo? Tô girando, tô rodando. Bom dia para os professores aí, para os meninos. Eu não me aguento quando fala em esporte, quando fala de APAI, porque eu convivo há muito tempo que eu convivo lá com a APAI, desde o início da construção do ginásio. Conheço o Abreu, a gente até tem uma proximidade com a família dele, com o pai dele, com o meu sogro, com a minha sogra, as irmãs dele com a Ana, né, se criaram junto. É uma história longa lá do tempo da olaria e tal. Mas eu vejo assim, cada vez quando a gente. E eu até me emociono quando eu vejo o trabalho que é realizado. Eu acompanho há muito tempo a PAI ali, as construções, as obras, o ginásio, as festas de São João, né, todas as festas, festa da criança, as Olimpíadas que teve na escola. Eu sempre, todos os que passaram ali, podia falar N nomes ali, né, do pessoal, mas a dedicação que os professores têm, né, eu acompanho há muito tempo, o hospedagem que é feito, a feijoada que é feita, né, então, assim, toda essa dedicação, né, é a dedicação dos professores. E é uma alegria quando vai lá, eu me recordo agora, lembrando aqui, né, quando foi feito agora, o ano passado, um projeto aí com a Cotribá, deles poder trabalhar, realizar tarefas dentro da escola, lá dentro da PAI, e ter, assim, um vínculo com o trabalho, com carteira ligada, com esse projeto da Cotribá, né, e outras empresas que dão essa assistência, a comunidade que dá assistência. Mas elogiar aqui o trabalho do que o pessoal faz aí, né, do Abreu, do Alex, das professoras, enfim, da turma toda lá. E quando eu vou lá, sou muito bem recebido, recebo um carinho, né? E a Solange me ligou, a mãe do outro menino me ligou de noite, era umas 8 horas da noite, não terminou, mandou um recado gravado, nós vamos se encontrar, recepcionar o pessoal. De tarde não terminou, né? Daí eu botei lá no grupo, mas aonde que vai ser? Aí já várias pessoas, amigos aí da PAI e professores, vai ser lá no trevo secundário, por volta de 7 horas da noite, mas o pessoal chegou bem depois. Então, no outro dia de manhã, ontem de manhã, estive lá, falei com a professora Lange, os meninos estavam lá, dando parceiros, né? Os professores aí com todo o direito de poder descansar, tiveram aí o final de semana e tal. Então, eu só queria fazer esse registro, né? E te convidar, Cristiano, nós temos que ir lá fazer uma visita, não sei se tu já conhece lá, o ginásio, né? Toda a estrutura que a PAI tem, né? Vem gente de fora aqui para ver a estrutura que tem a PAI, porque a dedicação do pessoal que está lá, dos professores, das famílias, da comunidade birubense, dos diretores, dos presidentes da associação lá e tal, né? É muito legal, um trabalho sensacional, é muito bom. Tá É bom ir lá certo. assim numa festa, numa hora que tiver uma festa, um encontro, mas não só nisso, no dia a dia, de visitar a PAI e ver o trabalho que é feito, né? Eu tenho uma enteada neta que é especial, mas teve o trabalho dentro da PAI, melhorou muito, avançou muito, assim como amigos, né, filhos de amigos meus, né, que estão lá também, que recebem assim, um tratamento sensacional. E Tá. quando se fala em esporte, nem se fala, o esporte une muito. Eu que vivo o esporte desde 92, estou no rádio através do rádio, eu pude viajar e o futebol me proporcionou isso, né? E que bom que a PAI está proporcionando isso para os seus alunos aí, com o trabalho de todos, né? Mas com o empenho desses dois professores aí que gostam do esporte e tudo mais. Dá um abraço para eles, continuem com esse trabalho, com esse projeto, tá? Porque é muito lindo, tá? E as crianças que estão lá com vocês merecem. Então, vocês têm o meu aplauso. Um abraço, Cristiano, eu queria fazer esse registro. Tá bom, Camargo, obrigadão aí pela tua participação. E vamos seguindo aqui, pessoal, trazendo aqui mais algumas informações que eu acho que são pertinentes, né? O José Alex, que tal? O Alex trouxe aí a questão, né, dos cuidados, todo o entorno que tem, né, para uma atividade como essa. Imagina 1.000 e poucas pessoas, né? Então tem que ter, por isso na Ubra lá também, né, ter toda essa estrutura. Mas eu queria que, de repente, Alessandro, trouxesse um pouco dos pais aqui, né, ou dos familiares aqui, né?
Como é que eles ficaram? Ficaram muito nervosos? Alguns desses atletas é a primeira Olimpíada que participam? Ou já tem uma galera que já é acostumada? Como é que foi esse processo de construção da ida deles? A gente começou tudo com a questão da documentação, que o Alex participou da reunião, então, em Porto Alegre, né? E a gente foi representando, então, o 18º Conselho, né, regional aqui da PAI. E teve o Victor e o Danilo e o Anderson, que foram a primeira vez, então, que participaram. Então, foi criado o grupo, tem toda a questão da documentação, direito de imagem, a questão da hospedagem, documentação, inscrição, crachá, comunicação, que hora é a saída, que dia vai ser, como é que vai ser, o que tem que levar. Daí estava no grupo, daí o meu número do WhatsApp estava no grupo, daí tu ri, né, Cristiano, mas é aquela coisa, é trabalho que não tem hora. Sim. E é super importante para deixar também os pais e os responsáveis tranquilos. Professor, que roupa será que tem que levar, viu? Tem medicação, colocamos no grupo a respeito da medicação também, porque tem alguns atletas que tomam a medicação, o horário da medicação, se é amanhã, se é de noite, se é de manhã e se é de noite. A gente chegou, alojou eles nos quartos, que foi muito legal. E tem várias histórias que, nossa, meu Deus, dava um dia todo e eles todos naquela ansiedade, né? Mas continuando na questão dos familiares, mas vão sair, tá certo? Então que horas? O que o senhor acha? Tem que levar casaco? Tem que levar uma calça? Eu vou botar 2 peças a mais de roupa, será? Mas daí vocês vão ganhar uniforme, vocês vão ter a camiseta. Sim, a gente tem o uniforme que a gente ganhou, a gente vai ganhar a camiseta para competição, a gente já olhou a previsão do tempo, não vai estar frio, vai estar fresquinho de noite, né? Mas leva um casaquinho. Mas tem travesseiro, tem que levar toalha? Não precisa, a gente vai se hospedar no hotel, onde vai ter tudo. Mas esse shampoo tem que levar? Não precisa. Tudo coisas assim que pela primeira vez, até os que já tinham participado com a gente também, os pais tinham essa preocupação. Mas é um zelo, é um cuidado, é um carinho, é um amor, né, extensivo, e a gente ali, então, reforçando isso. E, Alessandro, e agora eu tô contando toda essa história do ir, né, do tudo que precisou pro ir, eu agora tô imaginando chegar, sabe? Porque a emoção desses pais ali a ver os seus filhos chegarem com aquela medalha, né? Esse reencontro, até me arrepiei aqui, né? Porque só quem ama, né, o seu filho, né? Só quem sente essa profundidade do que é ter um filho e do que é ver cada conquista que ele tem diariamente, né? Sabe, né, o que isso significa. E vocês talvez para vocês vocês já são acostumados, né, com essa vivência e tudo mais, né? Mas para a gente que está olhando de fora aqui, eu quero trazer todos esses elementos para que a gente faça uma boa matéria para o jornal e traga esse fator humano também, né? Deve ter sido emocionante a chegada deles, o encontro deles com os pais deles, com a família ali, enfim, né? Sim, no começo eles viram todos aqueles carros e daí o Júlio olhou pra fora da janela e disse assim, eu acho que é um acidente, eu nunca vi tanto carro parado. Daí nós não queríamos contar, né? Aí nós, vamos ver. E aí quando eles começaram a vir atrás de nós, né? E eles, não, mas é uma carreata, e todo mundo começava a buzinar, e daí tinha aqueles barulhos, buzinasse, e eles começaram a vibrar dentro, é campeão, sabe? É uma superação incrível, total, e ali é o ápice, né, para todos nós, então. Aí quando chegamos lá, paramos, daí todo mundo veio abraçar, né, e tudo. Então, isso dignifica o nosso trabalho, né? Porque do dia a dia, assim, parece que a gente é consumido pelo dia a dia, né? Porque o dia a dia ele é muito maçante, mas quando tu tem esse resultado, então é aí que te dá cada vez mais ânimo para ir além, sabe? E não desistir das coisas, porque às vezes tu pensa assim, mas isso aqui não tá dando resultado, isso aqui não vai dar resultado, mas hoje não tá funcionando, mas a gente vê que as coisas dão resultado, sabe? Foram 11 atletas que foram. Foram 11 atletas selecionados, isso. Eu gostaria também de falar uma coisa que o Camargo citou ali, que né, a comunidade birubense, ela abraça a PAI, né? Tudo que a PAI falar que vai fazer, então, é pedágio, é feijoada, e isso nos fortalece cada vez mais, porque quando a gente sai a gente precisa ter valores, né? Querendo ou não, o dinheiro, ele move. Sim. Então, agradecer a comunidade, a estrutura que temos, né? A gente conversa com os outros profissionais das outras APAIs. Tem muitas APAIs que não têm um ginásio como nós temos, né? A nossa estrutura que nós temos, todo o material que lá eu tenho disponível para trabalhar. Quando precisa pegar o carro e ir daqui lá no Instituto Federal para treinar, como a gente ia na pista de atletismo do IF, né? Temos motorista, temos essa estrutura que a diretoria, né? Que a nossa gestão põe ali para nós trabalhar, né? Então, a gente
a gente tenta trazer os resultados que é para mostrar que tudo isso vale a pena, né? Hoje nós fomos com uma van própria do nosso que a nossa PAI tem, né? Então é uma coisa que a gestão municipal colocou para nós. Então a gente tem que agradecer também, exaltar, porque quando a gente precisa, tá disponível para nós, né? Sim. E a gente faz tudo isso acontecer, né? Tá tudo certo. Eu acho assim, gente, assim, ó, a PAI, ela tem dificuldade com qualquer educandário, né? Não é, a gente não pode entrar nessa lógica, porque a PAI não. Tem dificuldade como qualquer educandário, como qualquer espaço que acolhe pessoas, né? Tem dificuldade. Mas na PAI a gente percebe assim que as dificuldades, para elas se transformarem em superação, é uma faísquinha, né? Então, e cada coisa que é superada, né? E aí, tipo assim, não é só os alunos que enfrentam superações diárias, né? Os professores também, né? A infraestrutura da escola, a direção também, né? Então, todo mundo acaba superando desafios ali e caminhando junto, né? E a gente percebe aqui, eu tive aqui no evento dos 40 anos da PAI, ali na Casa de Cultura, que foi um evento lindo, lindo, maravilhoso, né? E a gente pôde ver ali histórias, né, de pessoas que estão ali, nesses 40 anos, estão há 30 anos ali na PAI. 35, muito mais, né? Não só professores como alunos. Alunos que chegaram ali, meninos, moleques, e hoje são homens, né? E continuam ali na PAI, né? E aí se percebe, se fala, né, da evolução que eles tiveram e o quanto a PAI é fundamental para o desenvolvimento deles, né? Então, primeiro, assim, pessoal, dizer aqui do orgulho de ter um corpo técnico e apaixonado como a nossa PAI tem aqui, que são vocês. Que dá para ver nos olhos de vocês assim que vocês não estão ali cumprindo expediente, vocês estão ali porque vocês amam aquilo ali de verdade, né? E cada dia que vocês chegam em casa, vocês agradecem por mais um dia vivido, né? E deixo a palavra para vocês, quem a gente mais tem que agradecer, quem a gente mais tem que, além dos atletas, claro, né? Porque toda a dedicação foi deles, né? Mas, assim, para que isso chegasse a acontecer, tiveram várias mãos que ajudaram, né? O Alex trouxe ali a questão da infraestrutura, tá certo? Eu acho que isso é importante também. Mas tem o fator humano também. Por exemplo, quantos professores foram juntos lá para cuidar dessa moçada? Foi só vocês dois? Ou teve mais outras pessoas que foram, né? Que ajudaram nessa documentação, em organizar, para a gente dar os créditos a todo mundo, né? Foi uma gama de pessoas que auxiliou a gente, né, na questão que foram de professor. Então, fui eu e o Alex, aí foi o Edson de motorista e a Júlia, acompanhante da Mônica, então, né, que era a única menina, né, mas sem procurar esquecer ninguém, tomara que não. Agradecer ao Camargo, abraço Camargo, já sei do teu incentivo e do teu amor pela PAI e pelas coisas que acontecem lá na escola. Obrigado então também a todo mundo que torceu, que ficou apoiando, mensagem, vibração positiva para que eles mesmo, como o Alex mesmo disse, na hora da competição, eles vão, até chega na hora da prova deles, o próprio emocional, né, ele pode causar, né, alguma coisa. E agradecer à Prefeitura Municipal, à Secretaria de Educação, né, aos professores, aos colegas que ficaram na retaguarda, à direção, a Solange, aos pais, ao nosso presidente, aí, pessoas assim ímpares que não mediram esforços para que tudo isso acontecesse e que batalharam desde os mínimos detalhes. Gratidão, gratidão, gratidão a todos, né, pelo empenho e dedicação pelos nossos alunos. Tá certo, legal, Alex. Eu queria mandar um abraço para meus colegas professoras, né? Tudo, como tu falaste ali, desde fechar um crachá, né, passar a fita, fechar uma inscrição, porque a gente não tá todos os dias na escola, então, preciso da foto do tal aluno para botar no crachá, para botar na inscrição, corre, manda mensagem, cobra, pede de novo, porque às vezes não dá choque de horário, né? Então, abraço para minhas colegas professoras lá, não vou citar o nome para não esquecer de nenhuma, né? Mas elas são fundamentais também nessa retaguarda. Tu dá aula em outras escolas também? Sim, eu sou concursado também no município de Colorado. Estou dando aula lá numa escolinha do interior, lá na Vista Alegre. Legal. Trabalho 20 horas também lá em Colorado, então. 20 horas aqui, 20 horas lá. Isso, 2 dias em cada município. E aí, também não deixar de salientar aqui a Sueli Magni, Magni Godoy, e a família dela, a família Godoy,
né, que incentivaram com um valor expressivo para nós, para a questão do deslocamento, né, para a questão de alimentação no deslocamento, né, para a questão também de uniformes, também a Lu Calçados, né, que deu um baita incentivo assim para os nossos alunos, né, alguns materiais que nós estávamos precisando também, né, a Lu Calçados disponibilizou. E como a diretora falou, se a gente tivesse ido mais atrás, com certeza mais gente teria engajado nessa proposta. Só que a gente sabe que a PAI também ela está sempre atrás de auxílio, de ajuda, né? E todo mundo nunca se dispõe. Como dessa vez a federação também nos ajudou com 60% do valor, né? Então a gente, quando a gente tinha o valor que era necessário, a gente parou por ali. Então acabou não pedindo mais. E toda a infraestrutura lá, hospedagem, essa parte aí, tudo é a federação que banca. 60% de todo o valor a federação bancou. Então vocês tiveram que bancar, por exemplo, 40% também da hospedagem, de toda essa parte aí. Tudo. Em consonância com a federação, né? A gente foi nas reuniões, como o Leco falou, lá em Porto Alegre, e aí a gente acabou a federação ajudando um tanto, as escolas outro tanto, né? Porque todo mundo tem condições. Sim. Os nossos alunos também, né? Eles são do mercado de trabalho, então uma parte da inscrição também eles pagaram, né? E tudo, as famílias, né? E tudo deu certo, graças a Deus. Os resultados estão aí, né? E é isso aí. Que legal, sensacional. Que bom que tu nominou cada um dos atletas aí pra gente depois também poder botar o nomezinho deles. Queria pedir para ti se tu depois consegue foto lá da competição lá pra gente fazer a matéria também depois pro jornal. A Mariane Beatriz Papke, né, tá mandando aqui colegas maravilhosos, né, mandar um abraço para Solange também, para toda a turma lá da PAIC, né, que tá sempre comprometida. Gente, muito orgulho mesmo, né, tipo, o Camargo disse, vamos organizar, eu disse, não, lógico, vamos achar o melhor horário. Era ontem, a gente queria trazer com mais tempo ontem, mas aí vocês ontem estavam recém voltando, vamos deixar o pessoal dar uma descansada também, recém chegaram, né, mas que bom que deu certo para hoje, e aqui tá sempre aberto, tá? Então, quando tiver outras competições, Alex, outras atividades aí que vocês precisarem divulgar aqui, contem com a gente, e outros projetos também da PAI que tiver lá, sempre contem pra gente do que vocês precisarem aí. E a palavra final é de vocês. Agradecer então, Cristiano, obrigado pela oportunidade, Rádio Cidade, ao Andrei e a comunidade de Birubá que sempre nos apoia, né, e nos agracia com tanta ajuda e dedicação. Abraço especial então para os meus colegas, senão vão dizer que eu não mandei abraço para elas, né? Não esqueçam, meninas, tem que entregar a chamada hoje para o coordenador, tá? Esqueça que está registrado no ar, então. Abraço para todo mundo. É legal esse... Mas é um brincalhão, né? O chefe é o chefe, não tem. Eu queria deixar um abraço então para minha família, eu postei aqui no grupo, que eles já estão tudo escutando, né? Lá em Campos Borges, então, a minha mãe, minhas irmãs, estão tudo escutando aí, a minha mulher lá em Colorado, meu filho Thales, né? Abração. Obrigado por essa retaguarda também, esse suporte da gente poder sair, né? E voltar e tá tudo tranquilo. E só agradecer mesmo assim as famílias por ter acreditado no trabalho, por ter deixado os alunos ir. E o resultado tá aí. E eu quero dizer assim, ó, que o trabalho não para, né? A gente já voltou de lá assim com outras ideias. Porque a gente sabe do potencial dos nossos alunos, então... mas eu não escrevi... Tal aluno podia participar desta prova, tá entendendo? Eu tenho um aluno com paralisia cerebral, ele pode participar desta prova aqui, né? E futuramente, então, ir colocando os alunos e adequando eles nas modalidades, né? Para eles também sentirem isso, verem o quão bom é ir, né? E tudo isso... é muito gratificante. Muito obrigado à Rádio Cidade pela oportunidade, né? Às vezes a gente não divulga o trabalho, ele não é visto. E quem não é visto não é lembrado, né? Então, agradecer porque com certeza isso daqui vai bombar e a gente vai... Outra coisa que eu acho legal também, e que para eles deve ter sido muito incrível também, é o fato de você chegar num local que tem 1.000 e tantas pessoas e eles se sentirem iguais, né? Eles se sentirem iguais, ver que tem 1.000 e tantas pessoas lá que são iguais a eles, né? Ou seja, que eles não são alguém, né? Alguma situação lá, não, que existem, né? Milhares de pessoas que vivem a mesma condição que eles, que têm as mesmas limitações que ele, mas que também estão ali buscando a sua superação da mesma forma. Então, eu acho que isso para eles, para o desenvolvimento deles, é fenomenal, né? E o legal de tudo isso, até na própria competição, a gente deu para ver... independente da limitação que tivessem motora, né, intelectual, eles se ajudavam,
Eles mesmos se ajudavam. É uma coisa incrível que eles têm, vem, acredito deles, do ajudar a subir uma escada, do pegar e levantar do banco para dar lugar para uma pessoa que tem maior necessidade, digamos assim. Né? Então tudo isso é visto e é uma coisa que eles fazem sem perceber. Exato. Que está neles. Está neles. De repente, se fossem pessoas normais, não fariam, não teriam esse tipo de atitude. É o cromossomo 21, né? É essa bênção aí, né? Gente, uma coisa também, tem uma imagem muito famosa, né, que roda aí há muito tempo na internet, aí, desde que eu me lembro muito dela, que tem uma corrida, né, eu não lembro se é de Down ou é das APAES ou é de, enfim, uma Paralimpíada, mas aí tem uma situação que um atleta cai, né, e daí o outro atleta com síndrome de Down vai lá e espera e levanta e tal, para chegarem junto, né. Então, acho que é esse aprendizado que a gente vai tendo todos os dias e que a gente vai convivendo todos os dias que nos faz ser mais acolhedores, né, com as nossas diferenças, porque a gente, às vezes, acha que existe uma caixinha padrão, que todo mundo é igual, e não é. Nós que nos dizemos normais, já somos diferentes, né? Então, a questão da diversidade que a gente é enquanto ser humano é gigantesca, e a gente precisa, sim, criar espaços, momentos, né, de troca, né, da gente conseguir trocar esses nossos jeitos, né, para a gente entender de uma vez por todas que a gente é uma só humanidade, né, e que as nossas diferenças é que nos fazem ser tão especiais como nós somos, né. Senão nós seríamos pedras só, até as pedras são diferentes, né. Eu acho que a humanidade, ela caminha nesse sentido, né? A gente vê a evolução, né? Não, uma vez, há tempos atrás, né? A pessoa com deficiência, ela era excluída, ficava lá dentro de casa, né? Hoje não, hoje eles estão nas escolas, eles estão competindo, eles estão trabalhando, né? E cada vez mais eu acho que a humanidade caminha nesse sentido, então, de avançar nesse sentido, né? E nós, como escola, né, como escola especial, a gente tem toda essa visão, né? Só que às vezes a gente também não é visto pelas pessoas de fora, então essa oportunidade que é justamente para isso, né? Mostrar nossas potencialidades, né? E como tu disseste, aquilo que tu falou ali é o que é certo. Quando eles chegam lá, que eles veem, meu Deus, mas tudo isso aqui de gente, professor... Aí eles tentam ficar tudo mais juntinho, sabe? E o professor, e eu dizia para eles, não vamos se perder, né? Não vamos se perder, vamos ficar junto. E aí, mas tudo certo, sabe? Tudo, que nem assim, o que a gente trabalha muito lá na escola, que é a autonomia, né? A gente vê o quão importante isso é. Porque para ti ir num hotel, pegar um elevador, subir no 8º andar, quarto 802, coloca o cartão lá, coloca aquele cartão, sabe? Até a gente às vezes... fica meio assim, mas é assim, não é assim, como é que faz, não faz. E aí um fato... Eu já fiquei com o cartãozinho na mão, assim, cadê a chave? O que eu faço com isso aqui? Bota virado e não abre. Dentre as muitas histórias que tivemos lá, contar uma rapidinho pro pessoal dar risada aí. Aí chegamos nos quartos, instalamos os alunos lá de dupla, e aí no quarto tinha banheira, né? Um quarto luxuoso de hotel e tal. Aí fui, larguei minhas coisas no quarto, quando volto o aluno encheu a banheira e já tava... Eu tinha dito, toma um banho que nós vamos pra abertura, né? Tava dentro da banheira tomando banho, mas tá bem bom aqui, professor. Eu vou nessa abertura. Olhou um pouquinho o quarto, né? Deu uma pochaga no quarto lá, né? E eu disse, agora vamos acelerar aí que temos que ir pra abertura ainda, né? Mas aproveitaram, sabe? É isso. Aproveitar a estrutura, aproveitar o local que tu tá, viver aquele momento, né? Às vezes a pessoa tá aqui com o celular lá filmando e não tá aproveitando aquele momento, eles estavam ali aproveitando tudo, cada minuto. Cada minuto. Viveram intensamente. Que legal. Gente, muito obrigado pela presença de vocês, sucesso no trabalho lá, e como eu já disse aqui, contem com a gente sempre aqui para divulgar as ações da PAI. Vamos encerrando a nossa transmissão ao vivo, e pelo adiantado da hora aqui, vamos